Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos ensinar primeiro estudo de uma série de estudos que nós iremos ter, que é o assunto que logo mais aí vai aparecer na tela. Então, espere um pouco, aguardem o suspense. É um assunto de extrema importância, mas que não pouco tratado geralmente, né? E nós vamos ver hoje, como é uma aula introdutória, quais os motivos pelo qual nós não tratamos com tanta frequência este tema. Embora sempre nós falemos dele indiretamente, né? Sempre estamos falando indiretamente, mas às vezes falta tratar com mais profundidade o tema, e a minha pretensão é que nós sejamos práticos. Vamos falar sim das bases teológicas, mas vamos ser mais práticos. Como que nós vivemos a santidade no nosso dia a dia. Então, a nível de introdução, eu vou ler aqui, vocês vão ter que aceitar pela fé. Eu tenho que ainda me adaptar aqui. O erro não é nem da projeção, sou eu que deveria ter aumentado mais a letra. O objetivo é considerar o significado da santidade pessoal e o chamado de estar com Cristo na escola da santidade. Esse é um termo que o J. Packer usa, que ele fala que nós, para que saibamos o que é santidade, nós devemos nos matricular na escola da santidade. E nesta escola da santidade, o professor é Cristo. Devemos aprender santidade com Jesus. Kevin DeYoung, eu vou mostrar alguns livros que eu estou me baseando. Se os irmãos quiserem comprar, é interessante, né? Então vou citar aqui logo mais 3 livros que eu me baseio. Os autores principais que eu vou usar aqui é o Packer, o Kevin DeYoung e o John Charles Warley, que é um clássico que ele escreveu. Mas o Kevin DeYoung, ele diz assim: há uma centena de coisas boas que você poderá se sentir como cristão chamado a buscar. Ou seja, há uma gama de coisas muito boas que você, como cristão, você vai se sentir chamado a fazer. Mas, de acordo com a Bíblia, santidade para todo cristão deveria ser o item número 1 da lista. Então, tem muitas outras coisas que você, como cristão, deve fazer. E você se sente chamado a fazer. Mas o item número 1, segundo Kevin DeYoung, deveria ser santidade. Baseado no quê? Abra sua Bíblia em 1 Pedro 15, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. E uma segunda pessoa em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Reverendo Maurício, que está com o microfone, irá ler 1 Pedro 1, versículo 15 ao 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Olha que interessante. Segundo, tornai-vos santos, segundo é santo aquele que vos chamou. E nós devemos ser santo em que área? Santos em que áreas? Em todo o vosso procedimento. E qual é o padrão da nossa santidade, segundo esse texto? O próprio Pai. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Devemos ser santos em todo o nosso procedimento, não é só apenas em algumas áreas, e devemos seguir um padrão que é o próprio Deus. Agora Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Obviamente, a santificação, ela não é um critério para sermos salvos. Nós não somos salvos pela nossa santificação, mas porque já somos salvos, nos santificamos. Então, no processo ordinário da salvação, você é eleito,
Você é chamado por Deus no tempo e no espaço, na história da sua vida. O Espírito Santo te regenera para que você tenha fé, para que você se arrependa. E agora você inicia uma caminhada com Cristo. Antes dessa caminhada, obviamente, você é justificado, adotado na família de Deus. E enquanto você viver nesse mundo, você vai viver um processo de santificação. Ordinariamente, todo o eleito de Deus passa por este processo de santificação. Lógico que, diferentemente da justificação, a santificação ela é um processo. A santificação também, ela não é como a justificação no sentido de que não há pessoas mais justificadas que outras. Todos são justificados de uma forma cabal e plena em Cristo Jesus. Agora, na santificação, você percebe que algumas pessoas se santificam mais que outras. Na justificação, você tem uma obra que é exclusiva de Deus. Na santificação, é um processo que há participação tanto do Espírito Santo quanto do homem. É um processo contínuo. Daí o fato de que uns são mais santificados do que outros. Ok? Então, o texto deixa claro que a santificação, ela faz parte do processo ordinário de salvação, no sentido de que todo eleito há de santificar. É uma característica inalterável do eleito de Deus. Ele tem que passar por este processo de santificação, ordinariamente. Eu digo ordinariamente porque você tem aqueles casos extraordinários, né, do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não teve um processo de santificação no sentido de que nós temos, né, de viver, de lutar contra o pecado. Né? Ele foi salvo ali instantaneamente e logo em seguida morreu. Okay? O John Charles Riley, uma segunda frase aqui, afirmou que precisamos ser santos porque esse é um supremo fim e propósito pelo qual Cristo veio ao mundo. Jesus é um Salvador completo. Ele não retira meramente a culpa do pecado. Ele não só retira a culpa do pecado do que crê. Ele vai além. Ele rompe o poder do pecado. Olha que interessante. Ele não tira apenas a culpa pelo seu sacrifício, justificação. Mas através do processo de santificação que é iniciado na salvação, o poder do pecado sobre as nossas vidas vai perdendo o seu poder, vai diminuindo gradualmente. Abra sua Bíblia em Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Uma segunda pessoa em Efésios 1, versículo 4. E uma terceira pessoa em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Romanos 8, versículo 29. O que diz o texto? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou para quê? Qual o fim aqui, segundo o texto? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós fomos predestinados não apenas para sermos salvos, mas para sermos parecidos com Cristo. E é na santificação que nos tornamos mais parecidos com Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Outro texto que endossa o que Paulo diz outrora lá em Romanos. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Agora,
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Repare que o texto não está dizendo que nós fomos salvos pelas obras. Mas na sequência do texto, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Acho que é Tito também, ele diz que nós não somos, em Efésios 2, versículo 10, que diz que nós somos feituras de Deus para as boas obras. Há uma diferença em pelas e paras. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para fazermos obras. Obras estas que glorificam a Deus. Ok? Então, a nível de introdução, nós temos esta base e este entendimento de que o propósito do cristão é ser santo. Que Deus nos predestina para sermos santos. Que ordinariamente é necessário que o cristão passe por este processo de santificação. E a santificação se refere a todas as áreas, todo o nosso procedimento. E o modelo e o padrão desta santidade é o próprio Deus. É Cristo. Nós devemos ser a imagem dele. Ok? Mais à frente, nós vamos definir o que é santidade. Mas vamos louvar a Deus agora, cantando o hino 218, Vontade Soberana. A segunda estrofe diz assim: Tua vontade faze, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus. Torna-me santo, porque Tu és. Ouve os meus rogos, eis-me aos Teus pés. Torne-me santo, como Tu és. Vamos louvar o Senhor? Quero na vida
Deus, que o hino entoado seja a nossa oração. Que o nosso propósito, enquanto aqui vivermos, seja fazer a Tua vontade, a qual é boa, agradável e perfeita. Ó Deus, nós confessamos, no entanto, que somos pecadores e que, assediados constantemente pelo pecado, muitas vezes nos rendemos a ele. Pedimos, ó Pai, a disposição e o poder que vem do Teu Santo Espírito para que possamos resistir às tentações, para que possamos trilhar o caminho da santidade, para que possamos aprender na escola da santidade com Cristo Jesus, ó Deus. Que busquemos todos os dias de nossas vidas, em todas as áreas, em todo o procedimento, sermos mais parecidos com Cristo. É o que nós te pedimos, rogando uma noite agradável de aprendizado mútuo e também de comunhão, onde nós possamos partilhar a Tua palavra, aprendermos com ela e nos dispormos a vivê-la. Oramos confiados no Autor da nossa salvação, Jesus Cristo. Amém. Pode se aceitar. Como você definiria a santidade? Nós já fizemos uma breve introdução, falamos que este é o chamado para o eleito de Deus, é ser santo, é ser parecido com Cristo. Falamos do padrão, falamos da extensão da santidade, devemos ser santos em todas as áreas de nossas vidas. Ok, mas o que é santidade? Como você definiria? Wagner? Muito bem, muito bem. Longe do pecado e perto de Deus. Até poético, né? Muito bom. E objetivo. Definição bem prática. O que mais? Purificação, acertar o alvo. Ora, se pecado é errar o alvo, a santidade é acertar o alvo. Ok? Então, para quem está chegando agora, o assunto dessa série de estudos é a santidade. Então nós falamos da extensão, nós devemos ser santos em todas as áreas de nossa vida. Nós falamos do padrão, o padrão é o próprio Deus, nós devemos ser a imagem de Cristo Jesus. Falamos também que esse é o chamado principal. Agora nós estamos tentando definir o que é santidade. O que é santidade? Então, o Wagner falou que é... Repete lá, Wagner. Essa é a sua frase. Longe do pecado e perto de Deus. O presbítero Helder falou de acertar o alvo. Tem falado também da purificação, o Senhor Adalto. O que mais? Quando nós falamos em santidade, o que vem à sua mente? Ser separado. Alguém mais? Ok. Santidade, de uma forma bem técnica, ela é um substantivo, a palavra, né, um substantivo que pertence ao adjetivo santo e ao verbo santificar, que basicamente significa tornar santo. Essa é uma definição teológica que dá uma volta e não é tão prática, né? Santo, tanto no hebraico como no grego, significa separado, consagrado, recriado para Deus. Lembram do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Aquele que está em Cristo, nova criatura nova criação é. A imagem de Deus que está no homem pecador, mas corrompida, ela vai tomando forma à imagem de Cristo Jesus. Somos novas criação em Cristo. Somos nova criação em Cristo. E somos parecidos, moldados a Cristo. Isso é santificação. É algo que nós vamos falar em outro estudo, que a santificação ela acontece a partir de uma outra doutrina muito importante, que é a união com Cristo. É a videira. Cristo é aquele que nos dá vida, que transmite a sua vida através da seiva, né? A ideia de nós estarmos enxertados na videira.
ele significa separado, consagrado, ser santo significa ser separado, consagrado e recriado para Deus. Quando aplicada às pessoas, a palavra implica em devoção e assimilação. Devoção no sentido de viver uma vida de serviço para Deus. Então, devoção e assimilação. Devoção, viver uma vida de serviço para Deus. Assimilação no sentido de imitar e conformar-se e tornar-se como Deus a quem se serve. Olha que interessante. Devoção e assimilação. Devoção, eu trabalho, eu vivo, eu tenho uma vida de serviço para Deus. Isso é devoção. E a assimilação é que ao mesmo tempo que eu trabalho, que eu sirvo esse Senhor, eu me pareço com Ele. É assumir a lei moral de Deus como a nossa regra e o Filho encarnado de Deus como o nosso modelo. Há 3 verdades básicas sobre a santificação. A primeira verdade é que a santidade é como a oração. É algo que, apesar de os cristãos terem um instinto para ela, por meio do novo nascimento, tem de ser aprendida por meio da experiência. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Alguém leia, por gentileza. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Quem aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu? Jesus. Olha que interessante. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Nós vamos entender melhor isso. Mas para que seja mais claro, o exemplo que eu quero dar, eu estou usando esse texto, vocês conhecem o Michael Phelps, conhecem? O nadador, o recordista, ninguém o superou até agora. Vocês consideram que ele tem um talento para o que ele faz? Sim. Ele tem uma vocação para isso, não tem? Para nadar. Mas a vocação por si só ela é suficiente? Só foi isso? Só foi uma vocação no sentido de que ele se sentiu chamado para nadar e começou a nadar do nada. Ele percebeu que tinha talento para nadar e começou a nadar e pronto, tudo se resolveu? Mais do que talento, vocação, tato para a atividade, o que os irmãos acham que há no Michael Phelps? Dedicação, determinação, treino. Ele sabe quem é e ele trabalha muito, ele treina muito. Me parece, eu não estou certo, eu escutei há pouco tempo, que ele fica por dia 8 horas numa piscina. E aí passaram qual o tipo de comida que ele come. É algo muito regrado. É uma dedicação total. Então repare, Jesus ele tinha pecado? Não, ele era santo. E é santo. Mas a sua obediência, ela foi, ou melhor, a sua perfeição, a sua santidade, ela foi desenvolvida. Olha que interessante. A sua obediência, ela aconteceu, ele não veio sabendo de tudo. Como ser humano, ele aprendeu. E a ideia de aprender aqui no grego, é a palavra mantano, significa dirigir a mente de alguém para alguma coisa. Ideia de determinação. Dirigir a mente para alguma coisa. Acostumar-se a alguma coisa. Experimentar. Aprender. O uso da palavra implica num processo intelectual que sempre tem efeitos externos e envolve sempre uma iniciativa intelectual. Então, ser santo, aprender a santidade, aprender a obediência, ele envolve raciocínio, envolve análise, envolve aquilo que o reverendo Maurício falou no último estudo, de interpretar a realidade, tendo como referência positiva Deus.
O fruto é bom ou mal? Depende do quê? Do que Deus diz sobre ele. Você não disse aqui, né? Foi na palestra, mas já disse aqui também, né? É uma ideia também que eu repito, né? Obviamente bíblica. Então repare, eu analiso a vida a partir do que Deus diz o que ela é. Se o fruto é bom, é porque Deus disse que é bom. Se Ele disse que é mau, é porque Deus disse que é mau. Há um processo intelectual que me leva a atos santificados. Então, o processo de santificação que começa na mente e, obviamente, conduz a atos santos. Senhor Zias? Além de Jesus ser Deus, que já era Deus quando nasceu, José e Maria eram judeus, e com certeza eles tinham aquela costume de ensinar, né? Verdade. Então eles aprenderam a princípio dos pais. Verdade. Então, continuou aprendendo. Muito bem lembrado. Porque ele é verdadeiramente Deus. Crescia o menino em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Verdade, bem lembrado. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Como homem ele aprendeu. E ele sendo santo, ele desenvolveu a sua santidade. E o autor aqui, essa frase não é minha, é do Packer. Ele diz assim, ele está dizendo que a santidade como oração é algo que, apesar de os cristãos terem um instinto para ela, está falando, quando você nasce de novo, quando você é regenerado, obviamente essa nova natureza possui um instinto para a santificação. Usando o exemplo do Michael Phelps, um talento. Mas o talento não, uma vocação, né? Para ser santo. Mas essa vocação para ser santo, ela tem que ter aprendizado, treinamento. O treinamento ele acontece na experiência do dia a dia. Ok? Essa é a primeira verdade. Então, a santidade, ela deve ser desenvolvida. Por isso que tem pessoas mais santas do que outras. Porque algumas, embora tenha, sendo eleito, tenha esse chamado para a santidade, não a desenvolve. Não treina, não passa 8 horas na piscina. A segunda verdade. Há um processo educacional planejado e programado por Deus com o propósito de nos refinar, purificar, animar, firmar e amadurecer. Os irmãos creem nisso? Entenderam essa afirmação? Eu vou repetir para que vocês entendam. Há um processo educacional planejado e programado por Deus. A ideia de que Deus ele tem um currículo para a sua vida. É um processo educacional. E esse processo educacional ele tem como propósito refinar, purificar, animar, firmar e amadurecer. Tudo isso é igual à santidade. E como que isso acontece? Me deem exemplos. Se os irmãos entenderam, vão conseguir dar exemplos, não é? Como esse processo educacional de Deus acontece na nossa vida, pelo qual Ele nos santifica? Sim. Muito bem. Outra pessoa ouvindo da igreja. Exatamente. Eu analiso a minha realidade a partir da palavra de Deus. E quais são essas realidades? Quais são essas situações que eu coloco em prática? A gente reage diante dos problemas, né? Muito bem, Bruno. Verdade. Nesse sentido, tantas coisas boas quanto ruins fazem parte do currículo de Deus para a sua vida. E tudo o que acontece são oportunidades para você ser mais santo, para que você desenvolva a santidade. Porque ela é um processo, ela é um aprendizado. E esse aprendizado se dá nas nossas experiências diárias. Repare, o Packer ele diz, Deus permite que passemos por situações tão diferentes, de alegrias e tristezas, realizações e frustrações, contentamentos e desapontamentos, de júbilo e de dor, que constituem a realidade emocional de nossa vida,
Todas essas experiências fazem parte do currículo de Deus, visando o nosso treinamento na escola da santidade. Interessante, né? Você foi matriculado na escola da santidade. E às vezes parece que Deus dá a prova e depois ensina, né? É o contrário, né? Porque na escola normal você aprende e tem a prova, né? Mas com Deus parece que Ele dá a prova e depois te ensina. Olha que é interessante para que nós entendamos também o que é maturidade. A maturidade bíblica, ela não tem muito a ver com a idade, mas ela tem a ver como você reage diante das circunstâncias, das tentações, dos problemas. Presbítero José? Esse elemento se chama tratamento de choque. Tratamento de choque, é verdade. E Deus trabalha conosco em todas as circunstâncias, né? Às vezes você pensa assim, olha, eu estou passando por um sofrimento, por uma tribulação muito grande, Deus está me santificando. E de fato está. Mas você se esquece que os momentos de alegrias também são usados para te santificar. A quem você atribui essa vitória que você está usufruindo? Tem a ver com maturidade também. Dar respostas bíblicas para o momento que você está vivendo. Isso faz parte da santidade. Esta é uma segunda verdade. A terceira verdade é que na escola divina da santidade, nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. E nós estamos com Ele, em um relacionamento equilibrado entre um mestre e seu servo, um líder e seu liderado, um professor e seu aluno. Os que confiam em Jesus como seu Salvador desenvolvem o hábito de ir até Ele no intuito de consultá-lo acerca de tudo o que acontece, para que saibam como reagir diante das situações da vida. Ele está dizendo que aqueles que seguem a Cristo, aqueles que têm Jesus como seu Salvador, no que se refere a todas as áreas de sua vida, antes de tomar uma atitude, eles consultam a Cristo, eles vão até a Cristo para saber o que fazer. E o que é isso? O que significa ir a Cristo? Eu estou perguntando porque está lá, mas só que ninguém consegue ler direito. Consultar a palavra de Deus. O que mais? Orar. Meditar. Conseguiu ler, né, cara? Compartilhar, né? Sim. Você pode ser direcionado através de aconselhamentos quando você compartilha a palavra. Ir até Ele significa ter 3 atitudes: oração, orar, meditação, que é o ato de pensar, refletir e tirar conclusões das Escrituras, e permanecer aberto a possíveis iluminações específicas do Espírito Santo. Aí parece só um tanto pentecostal, né? Deixarem aberto para seguir as iluminações do Espírito Santo. Mas a ideia, irmãos, é que a Bíblia, obviamente, ela não nos responde sim ou não para questões morais que... Olha, vamos colocar, deixa eu melhorar esse exemplo. Você tem que tomar uma decisão, ok? Você tem 2 alternativas. Nenhuma delas quebra padrões morais. Vamos supor, viajar. Você vai viajar ou viajar... Você receber uma proposta de emprego para ir para outro estado. Você vai ganhar o dobro. Mas você sabe que o dinheiro não é tudo, você tem que levar em consideração outras coisas. É pecado se você ir? Não. É pecado se você ficar? Não. Mas você quer tomar decisões, e as decisões que você quer tomar, você quer consultar a Cristo antes. Então você ora, você medita na palavra de Deus, e você está aberto para a iluminação do Espírito, no sentido de que você tem que considerar a sua decisão como um todo e considerar alguns princípios que você poderia aplicar àquela situação. Então suponha que se você for trabalhar em outro estado, você vai ganhar mais, isso é um benefício, mas não há uma escola tão boa quanto o teu filho está matriculado agora.
ou a sua esposa irá sentir muito. Pode trazer conflito no lar. O marido, ele tomaria qual decisão? Ele diria assim: bem, eu tenho que pensar nas duas coisas. Eu não posso tomar uma decisão que desequilibre o meu lar. Eu sou responsável por proteger, por liderar. Repare, a Bíblia não está dizendo sim ou não, mas existem princípios norteadores que você só vai conseguir perceber se o Espírito Santo te iluminar. Eu estou dando um exemplo, e é um exemplo difícil, porque é uma situação muito particular. Não envolve questões morais, mas só que quando você dá um foco, você percebe que existem princípios que te mostram como você deve viver. Porque a verdade de Deus, melhor, a vontade de Deus para nós, ela é revelada e ela está nas Escrituras. Mas ela é também secreta. Nós não sabemos o que Deus tem para nós de forma a saber dos detalhes. Né? Breno Maurício? Às vezes também a santificação, ela faz você pensar mais no benefício do outro que no seu. Verdade, isso. Às vezes é um sinal de santidade, não tem tanto se você faz uma escolha moral boa, mas assim, você vê o bem do outro, às vezes mais do que o seu. É um sinal de amadurecimento. Excelente exemplo. Os irmãos escutaram aí? Algumas pessoas não escutaram. É a ideia de que santificação não é só escolher aquilo que não é errado, mas algumas vezes é sinal de maior santificação você escolher o bem do outro, não o seu. Você está disposto a perder por causa do outro. Exato. Você está falando aí uma viagem que você vai beneficiar o filho por causa da escola, mas pode ser até uma outra, porque o filho a gente ama naturalmente, mas pode ser que você escolha perder em função de uma outra pessoa. Pelo bem da sogra, né? Pelo bem da sogra. A sogra vai ficar muito triste se minha esposa ficar longe dela. Tem que Agora, ser se a sogra foi esperança, gente. Então, repare, ir a Cristo, consultá-lo, que faz parte desse processo de santificação, se refere à oração, meditação e estar aberto à iluminação do Espírito Santo. O Espírito te iluminar para que você considere algumas coisas que talvez você não veja claramente. É Ele te conduzir. E esses atos de orar e meditar e estar aberto à ação, à iluminação do Espírito Santo, sempre te leva a parecer mais com Cristo. Por quê? Porque quando eu tomo uma decisão que antes eu orei, meditei e fui iluminado pelo Espírito Santo, e essa decisão faz com que eu beneficie mais a outro do que a mim, eu estou sendo parecido com quem? Com Cristo. Com Cristo. Então repare, como Jesus, devemos nos consagrar totalmente ao Pai. Como Jesus, falem e façam somente o que agrada o Pai. Como Jesus, aceitem a dor e a tristeza, a deslealdade e a traição. É difícil isso, né? De aceitar a dor. Quando eu digo aceitar a dor, tristeza e aceitação e a traição, eu estou pensando em casos específicos. Porque quando alguém te fere, a primeira coisa que você quer é pagar na mesma moeda, não é? Porque a ofensa gera um entendimento de que a pessoa está em dívida com você. E essa dívida tem que ser paga. E é ela que tem que pagar. Ela está em débito com você. Mas quando você olha para a cruz, você se dá conta que o verdadeiro perdão, ele sempre sofre. Sempre sofre. Jesus, ele está na cruz sofrendo para pagar os nossos pecados. Perdoar é ser como Cristo. É não cobrar uma dívida. É não tomar atitudes na qual você quer pagar na mesma moeda.
fazer com que o outro pague, que o outro tire aquela noção de débito. Eu já vi pessoas que perdoam com palavras para manter o indivíduo perto dele, né? Para ir matando na unha. Consegue imaginar isso? Não consegue? Então só eu que sou pecador, só para pensar nisso. Matando na unha. Vou dar um exemplo. Estou pensando aqui no caso, né? Nunca ouviu isso? Matar na unha? Isso aí acho que é um termo do Nordeste, né? Que é matar lentamente o indivíduo. Você mata na unha, lentamente. Então, imagine um casal em que o marido é traído. São casados, o marido é traído. O marido, obviamente, ele escolhe não se divorciar e ele perdoa. Mas constantemente ele está relembrando daquela situação que magoa muito a sua esposa. E ele faz isso intencionalmente, para que ela se sinta ferida mesmo. Ele perdoou, ele está cobrando a conta. De forma bem em doses homeopáticas, né? E ele está matando na unha. Agora, o que Deus faz por nós? Deus, Ele nos perdoa e lança os nossos pecados, segundo o profeta, no mar do esquecimento, né? Nas profundezas do mar. E coloca uma plaquinha lá, não pesque. Não é? E repare que quando nós não perdoamos dentro desse padrão, que é o próprio Deus, nós não perdoamos, nós não estamos exercendo a santidade. Duro, né? Mas é a realidade. Como Jesus, cuidem das pessoas e as sirvam em suas necessidades, sem comprometerem os seus princípios. É ajudar sem comprometer os seus princípios. Como Jesus, aceitem a oposição e o isolamento, esperando pacientemente por coisas melhores, permanecendo firmes diante das pressões. Como Jesus, se alegrem nos propósitos específicos do Pai e sejam gratos por sua sabedoria e vontade. Nós nos esquecemos que Deus ele reserva momentos muito bons para nós. Posso ouvir um amém? Mas Ele nos reserva também momentos ruins. Posso ouvir um amém? E foi assim com Cristo. É bom, né? É bom. Mas momentos ruins, quando eu digo, perder um filho, é algo bom? É duro. Olhando humanamente é algo ruim. Mas vocês já perceberam que Deus está usando isso para a nossa santificação, que é bom? Então o processo é dolorido. É ruim para nós. É o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 12. No momento da provação não é motivo de alegria. Mas quando nós consideramos o propósito de Deus, que é sermos mais parecidos com Cristo, que é sermos santos, porque tudo contribui para o bem, para este bem, que é sermos parecidos com Cristo, nós sabemos que é bom. Amém. E Jesus passou por isso. Não é? Lá no Getsemane ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Eu não me lembro a referência, mas quando a pessoa querida da gente faz, você pode ficar triste, mas não pode ficar com raiva. Aí eu conheço o pecado. Eu também não sei onde está essa referência, mas é uma referência bíblica, né? Não sei onde está a referência, mas é uma referência bíblica, né? Não entendi. Mas ali não está falando, né, de contexto. É outra, né? Então essas são as 3 verdades que nós vimos até agora. É que ela é um processo educacional, né? Tudo que acontece Deus está usando para nos moldar. Até mesmo todas as situações de nossas vidas. E ser santo envolve ir a Cristo, consultar Ele, que se refere à oração, meditação,
e a ação da iluminação do Espírito Santo em nossas vidas, e tudo isso tem como objetivo nos tornar mais parecidos com Cristo. Eu, santo? Agora uma pergunta no sentido de que talvez você faça. E eu, santo? Isso dá um trabalho danado. E eu, santo? Será que eu tenho... Como assim santo? Essa ideia de santo dá a impressão de perfeito, e eu sou um ser humano. Essa expressão, eu quero tentar passar a ideia para os irmãos de que a doutrina da santidade, principalmente na época em que nós vivemos, ela tem sido constantemente ignorada, por algumas razões que eu vou expor agora. Em seu livro A Redescoberta da Santidade, Packer afirma que os crentes dos dias de hoje enxergam a santidade como algo obsoleto, que já passou. Isso aí é coisa de gente mais velha, de crente antigo que não tinha tanto conhecimento. Ele cita 3 evidências diferentes que apontam para essa conclusão de que muitos crentes, não estou falando todos, mas muitos crentes atualmente consideram a ideia de santidade obsoleta. A primeira razão é que não ouvimos mais falar de santidade em pregações e nos livros. Sim, há livros, né? Isso aqui é um livro recente, está falando sobre santidade. Mas a quantidade de livros que trabalham com este tema é menor, muito menor, não tem nem como comparação, por exemplo, na época dos puritanos, onde eles enfatizavam uma vida pura. Não insistimos que nossos líderes devam ser santos. Vou dar um exemplo. Na hora de escolher algum oficial para a igreja, o que geralmente nós consideramos? Sejam sinceros. Aqui depende, né? Que tipo de oficial, né? Um diácono. Para ser diácono, aí você cria aqui uns critérios mentais, né? Ele precisa não gostar de ficar na igreja, porque o diácono ele gosta, né? Você vê o irmãozinho que ele tem dificuldade para entrar na igreja, mas nasceu para ser diácono. Eu estou exagerando aqui, não estou exagerando, mas tentando incentivar. Quais são os critérios que te vêm à mente? Hã? Então Wagner está falando que a primeira coisa que ele pensa, né, que o diácono deve ser íntegro, incorruptível, né? É o que nós pensamos, geralmente? Sim, pode falar. As pessoas olham muito a condição financeira, né? Pode acontecer, eu não sei, né? O que o Wagner está falando é o ideal, mas às vezes as pessoas são mais pragmáticas. Exatamente. Né? Se não vem na igreja, exato, ele gosta de receber as pessoas, ele é simpático. Exatamente. São questões mais práticas e pragmáticas. Ele é simpático, ele recebe bem as pessoas. Ele é disciplinado. Mas repare que essas características você pode encontrá-las em pessoas que não são crentes. Você percebeu isso? Eu não estou falando que essas características elas devem ser desconsideradas. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que às vezes pode acontecer da gente enfatizar mais essas características naturais do que a principal, que é a santidade. Eu já ouvi isso do reverendo Maurício e de outras pessoas, de que a igreja dificilmente vai ser mais santa que o seu pastor. Duro isso, né? E nós, a Igreja Presbiteriana é um governo representativo. Quando fala de pastores, vamos incluir aqui o conselho, os presbíteros também. É uma carga pesada nos nossos ombros, não é? Mas é isso mesmo. Mas é uma verdade. Repare que quando foram escolher os diáconos, lá em Atos 6, a ideia é que eles fossem cheios do Espírito Santo. Aproveitar assim, vou dar um
senhor quer usar o microfone, por favor, Evelyn? É, porque quebra o galho. Depois o senhor José Ribeiro levantou a mão. Não, sim, um exemplo. Vai escolher o pastor para a igreja. Como aqui a gente não tem tanto esse hábito de troca, então a gente sente pouco, mas outras igrejas sentem bastante. Às vezes querem ouvir o pastor pregando ou dando uma aula para saber se ele prega bem, se ele é articulado. E às vezes escolhe o pastor porque ele pregou muito bem. Eu não vou citar o nome, mas vou contar a história de uma igreja que escolheu um pastor muito baseado nisso. 1 ano depois estavam demitindo o pastor. Porque embora ele fosse muito articulado, muito capaz na pregação, na comunicação, ele trouxe um dissabor muito grande para a vida da igreja, porque ele não via a santidade como um valor pessoal. Muito bom. Então, um bom exemplo, né? Imagine. Eu disse muito bom, mas muito bom exemplo, né? Não a situação. Sim. Porque eu acho que a santificação é o valor. Às vezes é preferível você ter um pregador mais limitado e um homem santo, que você ter um grande comunicador, mas um homem que não valoriza a santidade na sua vida. Às vezes a moça que vai casar, está procurando um namorado, né? Ou vice-versa, vê todos os aspectos, mas menos se é um homem de oração, se é um homem comprometido com Deus, ou vice-versa. Então são coisas que, porque a gente perdeu de vista no nosso horizonte, a gente sofre muito, a igreja sofre muito. Aí você falou de oficiais e tem tantas coisas. Ótimo. Senhor José, passa o microfone para ele, por favor. Vou ver se eu consigo me explicar. Nessa parte de santificação, o que eu achei bem interessante, que eu estava lendo e me confortou bastante, né? Porque a santificação você fica pensando, né? Você fala, nossa, quando é que eu vou me tornar santo, né? E é um processo realmente quase que, né? Você fica quase que impossível, né? Diante, é lógico, da nossa pecaminosidade, né? Mas o que me confortou bastante, assim, foi quando Paulo, eu li um trecho, eu sei que é Éfeso, que ele escreve a carta, né? E que ele ora pelos crentes, né? Então, o que acontece? Ele ora pelos crentes, mas ele se dirige aos crentes como santos. Então, já considerando a nós como santos, né? Então me deu um certo conforto, né? Porque é lógico, você se sente um pouco importante no contexto, né? De santificação de Deus, né? Então isso me deu um certo conforto, eu me senti até melhor, né? Porque realmente para a nosso ver é impossível. Mas Paulo ele já chegou em oração pelos crentes, se dirigir aos crentes como santos. Né? Povo santo. Então, é lógico, é um processo de santificação que a gente... Mas já dá um certo conforto de a gente já se sentir, né? Pelo menos 10% de santos, né? Capaz. Não, é o Huckman, um autor, escrevendo o livro, o senhor lembra sobre salvação? Salvos pela Graça. Ele fala de 2 aspectos da santidade. A santidade, ela é um processo, mas em outro sentido, a santidade ela já é plena, no sentido que Deus já nos separou. Porque né? realmente... Já somos separados, consagrados, já somos santos nesse sentido. Vai faltar o esforço nosso em aperfeiçoar. 1 Coríntios 1 e 2. 1 Coríntios 1 e 2. Como é que trata duplamente esse Do versículo 2. Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos em Cristo, santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. É nesses 2 aspectos. Em um sentido nós já somos santos, porque fomos separados,
e outros somos chamados para a santificação no sentido de desenvolvê-la. Certo. Verdade, muito bem lembrado. Agora repare, o que o Packer afirma aqui é que a santidade, esta doutrina, ela tem demonstrado ser obsoleta pela maioria dos crentes atuais. E aí ele dá 3 razões. A primeira é que não ouvimos mais falar de santidade nem nos sermões, nem nos livros. Segundo, não insistimos que nossos líderes devam ser santos. São expressões de que parece que o assunto é obsoleto. E em terceiro lugar, não tocamos na necessidade de santidade pessoal em nossa evangelização. Às vezes até, quando nós nos deparamos com a realidade de que devemos ser pessoas santificadas e devemos evangelizar, e quando eu me dou conta que eu não sou tão santificado como eu deveria ser, eu digo, não vou nem evangelizar. Porque eu posso criar um efeito contrário. Ao invés de eu aproximar a pessoa de Cristo, eu vou afastar com o meu exemplo. E como que eu resolvo isso? Eu me santifico? Não, eu não evangelizo. Já percebeu? Uma vez o tio do reverendo Maurício, que pastor lá no Nordeste, qual é o nome dele, reverendo? José Maria Passos. Ele falou assim que a coisa mais difícil e quase impossível é evangelizar em cidade pequena, porque todo mundo te conhece. E aí ele contou um exemplo lá que ele foi, ou alguém foi num enterro e aí tinha os irmãos tradicionais, parece que o marido era pentecostal, e quando o pastor pentecostal foi trazer a mensagem, ele orou e falou assim, olha, se vocês estiverem fé, nós podemos orar aqui, e Deus tem poder para ressuscitar esse homem, é só nós querermos, que nós podemos, através do poder de Deus, ressuscitar esse homem. Aí a mulher falou assim, pastor, se ele ressuscitar, o senhor leva para casa. Então repare, são esses 3 motivos que parece que a santidade é algo obsoleto. Não se fala tanto nela, não cobra dos líderes e não percebemos a necessidade de santidade pessoal em nossa evangelização. Ainda sobre este assunto, a busca da santidade parece ser mais uma coisa para esquentar a cabeça em sua vida já tão atribulada. Parece que é mais um problema. Se eu considerar esse assunto a sério, é mais um problema na minha cabeça. Tanta coisa para fazer, eu tenho que me preocupar ser santo. É claro que você até gostaria de ser uma pessoa melhor. E espera poder evitar os pecados verdadeiramente sérios. Aqueles pecados de estimação, não, deixa ele aí. Mas você raciocina que já foi salvo pela graça, santidade então não é algo necessário a você. E com toda a franqueza, sua vida até que parece boa sem ela. A minha vida está caminhando. Se eu ficar pensando em ser mais santo, é um problema que eu arrumo para a cabeça. Vou dar um exemplo aqui. É um exemplo parecido com o que o Kevin DeYoung dá. Vocês gostam de fazer acampamento? Mas acampamento que eu estou dizendo não é acampamento de ir para um sítio, dormir numa cama boa, acordar, ter o café pronto. Estou falando de acampamento de verdade mesmo. Sabe o que é, né? Acampamento de verdade? Pegar uma barraca, fazer uma trilha, pegar uma barraca, dormir no... É uma aventura, não é? Mas vocês gostariam de fazer isso? Passar 3 dias no meio do mato com uma barraca? Gostaria? Quem gostaria? Levanta a mão aí. Eu gostaria. 1, 2, 3, 4, 5. Quem não gostaria? Eu acho que a maioria ganhou. Eu gostaria mais do cruzeiro. Eu tenho certeza disso. Irmãos, sinceramente eu não gostaria, por alguns motivos. Eu já não cozinho direito numa casa onde tem panela, tudo. Como que eu iria cozinhar no meio do mato? Usar o banheiro, entre aspas, bem diferente do que estar numa casa. Dormir, pernilongos, não é? Sujeira. Eu sei que tem alguém que fala, tudo bem, eu supero isso. Mas quando eu penso na minha casa e penso nessa realidade, eu fico com a minha casa.
Porque quando eu olho para o acampamento, eu falo assim, para que eu vou arrumar um problema maior? Está indo bem assim, do jeito que está. Tem hora que a santidade é um acampamento para nós. Rapaz, vou arrumar um problema para mim? Preocupações desnecessárias? Sair do meu conforto? Tá bom do jeito que está. Eu até quero ser uma pessoa melhor, mas só que não necessariamente ser santo. Vamos continuar assim que tá bom. A gente não pensa assim? É possível que sim, é possível que sim. 3 perguntas de diagnósticos com base em 3 textos bíblicos, para saber se você é uma pessoa santa e que quer se santificar. Primeiro, abra aí Romanos 16, versículo 19. Romanos 16, versículo 19. Repare que a obediência deles era o quê? Conhecida por todos. Era uma igreja conhecida pela sua obediência a Deus. Você consegue identificar uma igreja que a maior característica dela é essa? Quando eu digo igreja, estou falando de denominação. Falando assim, uma igreja local específica que você fala assim, rapaz, 95% daqueles membros são conhecidos por obedecer a Deus. Estão causando um impacto enorme. Conhece, é Vila Formosa. Óbvio, que incredulidade é essa? Nossa igreja é conhecida pela obediência. O que os outros cristãos pensam quando contemplam a sua vida? Você já pensou o que outros cristãos podem estar pensando quando contemplam a sua vida? Aquele irmão é um exemplo de obediência. Você gostaria de ser conhecido pela sua santidade? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Eu gostaria de ser conhecido pela minha santidade. Não com sentido de orgulho, porque se é com orgulho já não é mais santidade, né? Eu sei, recentemente o reverendo Maurício citou aqui um exemplo de um homem santificado, que perdeu as pernas, não foi, reverendo? Seu Jeto. Nós lembramos de pessoas pela sua vida com Deus, pela vida que ela tinha com Deus. E é muito bom lembrar dessas pessoas. Mas você já pensou em ser lembrado deste modo? Talvez você queira ser lembrado como uma pessoa inteligente, como uma pessoa capaz, como uma pessoa que superou os problemas, conquistou. Eu vim da roça, com a mão na frente e na trás. E aí as pessoas vão me lembrar como aquele que construiu um império. Mas você já vislumbrou morrer e no seu velório alguém dizer assim, olha, não tinha muita coisa não, era pobre. Mas toda vez que eu lembrar dele, eu vou lembrar por causa da obediência dele a Deus. Você já ansiou querer ser lembrado desse modo? Aí é uma pergunta pessoal. Mas essas perguntas são diagnósticos para nós analisarmos nossa realidade nessa área. Sim. Não se torna importante ser reconhecido. Mas eu coloco assim, lógico, não é importante para o indivíduo ele ser reconhecido. Se ele busca uma santidade mesmo, ele é, mas não é o alvo. Isso é uma consequência da vida dele com Deus. Mas a questão é que nós pensamos às vezes de como nós gostaríamos de ser lembrados. E quando nós pensamos nesse assunto, raramente consideramos a ideia de sermos lembrados como pessoas santas. Eu tenho uma tese, acabei de formar uma tese. Qual é? E assim, se o cidadão
deseja ser lembrado, por qualquer razão que seja, ele não quererá ser lembrado pela sua santidade. Porque o fato de ter uma necessidade de ser lembrado pode ser sinal de uma fragilidade no processo de santidade. Então, não sei se dá para entender. Eu entendo. Um cidadão verdadeiramente santo, ele está mais pronto para lembrar dos outros que preocupado em lembrar de si mesmo. Ou querer ser lembrado, não sei. Eu ainda tento tentando ser mais específico. Eu entendi, a aplicação do texto aqui é essa mesmo. Mas é que é estranho uma pessoa, mesmo que seja pela santidade. De uma forma bem prática, se eu casar e tiver filhos, obviamente eu buscando. Obviamente buscando a santidade, eu não vou estar preocupado em buscar a santidade para criar uma reputação. Mas as minhas reações seriam diferentes se em uma alternativa eu vislumbrasse o meu velório e meus filhos lembrassem de mim como uma pessoa que enriqueceu, que conseguiu alguma coisa, que era inteligente, ou se meus filhos simplesmente dizer assim: eu aprendi a obedecer a Deus através do exemplo dele. Dentro dessas alternativas, né? Dessas é lógico. Pessoas do que são importantes, só que elas não dizem no que eles são. No mundo ainda não entendeu o que a pessoa é e o poder que a pessoa tem. Por que eu digo? Eu te entendo quando não coloca, mas podemos pensar em você, no servo de Deus, no céu, querendo que as pessoas não dizem isso no mundo. Só que no dia a dia, uma pessoa que uma pessoa fala: olha, eu sou isso, não acabou. O seu mundo não entendeu, o problema é do mundo. Aí ele, inclusive, peguei no caso de uma pessoa que disse assim: pô, nós temos tanto no cristianismo no Brasil, no que vimos na semana passada, que o Brasil continua sendo o país o que mais mata no mundo. Está todo mundo querendo dizer assim: é um bom cristão, é um bom pastor, é um bom servo. Só que no dia a dia, todo mundo não se assim: vocês apenas querem nada, vocês não fizeram nada. Exatamente. Vocês são no bom por quê? Vocês são servos o servo de Deus num país que é assim, não desculpa a minha expressão agora, que parece um inferno para se viver. Entendeu? Então, eu não te entendo algo assim, no pessoal, sempre no bacana. Só que no coletivo, não consigo não exercer isso. Não ser uma pessoa não lembrar nada porque servia a Deus, não servia fielmente, não obedecia aos mandamentos, obedecia a umas coisas, entendeu? Então, esse é o pensamento. Alguém disse essa semana. Alguém disse essa semana que, como se os crentes fossem verdadeiramente crentes, qual seria a imagem dos próprios crentes brasileiros hoje? Hoje nós não vemos muita implicação prática do viver cristão. Você tem pessoas que se dizem cristãs e participam até mesmo de filmes pornográficos. Repare que o texto diz, vou ler de novo: pois a vossa obediência é conhecida por todos, e por isso me alegra. Paulo está dizendo, aquela igreja era identificada pela obediência dela, ela era lembrada pela obediência dela. Isso é bom ou ruim? Excelente, não é? Eles estavam procurando isso? Não. Mas Paulo se alegra pelo fato de que eles estão sendo lembrados por causa da obediência? Sim. O que eu estou querendo dizer é que você
na maioria das vezes nós queremos ser lembrados por várias coisas, mas não cogitamos ser lembrados como crentes obedientes a Deus. Este é o ponto. Este é o ponto. Não estou falando aqui, obviamente, de que eu quero ser famoso como o mais santo. Não é isso. Mano. Acho que isso não parte de um coração de alguém que está buscando a sinceridade, ou melhor, a santidade de forma sincera. Né? A segunda pergunta, que é capaz de fazer um diagnóstico, é: o nosso céu é um lugar santo? Quando você imagina o céu, você imagina como? Como um lugar santo? Quando eu digo assim, o nosso céu, é porque você pode ter uma imagem de céu diferente do que a Bíblia diz. Porque acima de tudo, de todos os benefícios que o céu pode nos dar, ele é um lugar santo. E essa característica pode passar despercebida por nós. Será que não? Eu vou dar um exemplo aqui. Abra sua Bíblia, mas antes abra sua Bíblia em Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Em síntese, ele está dizendo que esse tipo de pessoa que é marcada, sua vida é marcada por essas características, que são pessoas não regeneradas, elas estarão no céu? Estarão fora. Quando você imagina o céu, você imagina este ponto? De que ele é um lugar santo, logo, pessoas com essas características não estarão no céu? O Kevin DeYoung, ele dá um exemplo muito interessante. E talvez para algumas pessoas seja um exemplo chocante. Olha o que ele diz. Sabe por que tantos cristãos estão cedendo na questão da homossexualidade? Olha só. Sabe por que tantos cristãos estão cedendo na questão da homossexualidade? Certamente que as pressões culturais desempenham um papel potente nessa questão. Ele falou assim, então existe uma questão cultural da nossa época que faz com que os crentes cedam na questão da homossexualidade, mas existe uma outra questão. Qual é? Tem a ver com o nosso fracasso em compreender corretamente a santidade do céu, que é outro fator significativo. Estão entendendo? Muitos cristãos estão cedendo à homossexualidade. Quando eu digo cedendo à homossexualidade, eu não estou dizendo em virar homossexual. Estou dizendo, falar assim, não, o que tem? Qual é o problema disso? Para que tanta guerra? O indivíduo se ama o outro, tal. O que tem eles viver juntos? Não tem problema nenhum. E um dos motivos, segundo Kevin DeYoung, existe uma pressão cultural, mas só que existe também uma visão incorreta do que é o céu. Que é o fim. O fim no sentido de a consumação da nossa redenção. E ele continua. Se o céu é um lugar de aceitação universal para a gente relativamente boazinha, por que é que deveria fazer do homossexualismo uma tempestade em copo d'água aqui na Terra? Estão entendendo? As pessoas pensam assim, se o céu é um lugar de gente relativamente boazinha, né? Por que estão ficar discutindo sobre homossexualidade aqui na Terra? Por que ficar falando que é pecado? Gente, para que isso? Tem tanto homossexual gente boa, e tem mesmo, né? E o céu é isso, é um lugar de gente relativamente boazinha. Ele está argumentando que pessoas que pensam assim não sabem o que é céu. E não sabem o que é santidade, porque desconsideram a principal característica do céu, que é um lugar santo. Muitos cristãos jamais aprenderam que feiticeiros e assassinos e idólatras e todos que amam e praticam a falsidade serão deixados fora dos portais eternos. Ah, mas o senhor está dizendo então que pessoas que foram feiticeiras, tal, não tem salvação, homossexual não tem salvação? Não é isso. Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, se eu não me engano, muitos de vós fostes ladrões, homicidas, ele dá uma lista, depois ele fala efeminados, vocês foram, mas fostes lavados pelo sangue
de Cristo. O texto lá em Apocalipse está dizendo pessoas que não se arrependeram, pessoas que não foram regeneradas, essas ficarão de fora. Essa é uma implicação óbvia de acreditarmos que o céu é santo. E nós fazemos aliança com alguns pecados que são socialmente compartilhados porque não temos uma visão correta do que é o céu. Não temos o entendimento de que o céu é um lugar santo e que essas coisas não entrarão lá. Se fosse possível você morar no céu sem santidade, o que você faria lá? Tá entenderam a pergunta? Vamos supor que você fosse para o céu sem santidade. Se você fosse para o céu sem santidade como pecador, o céu seria o lugar mais chato que você poderia estar. Entediante. Que tipo de alegria sentiria? Se você não sente prazer em vislumbrar ter uma vida santa aqui na terra, então você quer fazer o que lá no céu? Com quem você teria comunhão? Os prazeres dessas pessoas lá no céu não seriam o seu prazer. O caráter delas não seria o seu. Eu tinha um amigo que ele falava assim, eu não quero ir para o céu não. Eu falei, por quê? Não vai ter ninguém que eu conheço lá? Era meu amigo. Não, ele já fazia para dar indireto em mim, né? Fazia de propósito. Eu falei, mas no inferno eu que não vou estar, sou presbiteriano. O que elas amam, o que essas pessoas no céu amam, não é o que você amaria. O Spurgeon tem uma frase interessante, ele diz assim, seria mais fácil um peixe viver numa árvore que um ímpio no paraíso. Que é incompatível, ele mesmo não gostaria de estar lá. A terceira e última pergunta, que nos serve de diagnóstico, se nós realmente entendemos o que é santidade, é a grande comissão. Não precisa abrir lá, antes de abrir, uma pergunta. O que Jesus nos comissiona a fazer na grande comissão? Hã? Fazer discípulos. O que mais? Fazer discípulos, ensinar. Como você resumiria aí a grande comissão? Vamos lá, gente. O grande Maurício já falou. Ensinar. O que mais? Falou evangelizar. Ok? Vamos abrir lá? Mateus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou usando esses 3 versículos para falar que ele nos serve de diagnóstico, a fim de nos mostrar que nós não temos uma mente que enfatiza a santificação. Então, o primeiro fala que a igreja de Roma era conhecida pela sua obediência. Parece que nós não cogitamos a ideia de sermos conhecidos pela nossa obediência. O segundo texto que eu usei foi de Apocalipse, que quando nós lembramos textos que se referem ao céu, nós nos esquecemos que a principal característica do céu é que é um lugar santo e que pecadores vão ficar do lado de fora. E o terceiro versículo que nós usamos, o terceiro texto, nos mostra que todas as vezes quando nós olhamos para a grande comissão, a primeira coisa que nós consideramos corretamente é o chamado para evangelizar, para ensinar. Mas repare a ênfase aqui. A grande comissão diz respeito também à santidade. Deus quer que o mundo conheça Jesus, creia em Jesus e lhe obedeça. Obedecer a Jesus, obedecer os mandamentos do Senhor, é viver uma vida santa, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
não estamos levando a grande comissão a sério se não estivermos nos ajudando mutuamente a crescer em obediência. Vocês estão entendendo a ideia dos textos? Que geralmente nós lemos esses textos e nos esquecemos que por trás dele existe a ideia de santidade. E nos esquecemos disso porque nossa mente não está focada nisso. Para encerrarmos, alguns pontos que têm a ver com o nosso desleixo quanto à santidade. Era bastante comum no passado equacionar-se santidade com a abstinência de alguma prática tabu daquela época, tais como beber, fumar e dançar. Não estou falando que isso não seja pecado, mas isso aqui era muito moralismo, né? A ênfase. Tinha muito a ver com coisas visíveis, externas. Hoje os crentes se sentem mal com a possibilidade de serem taxados por seus amigos de legalistas, púdicos, mente fechada, atrasados, mais santos que os demais ou fundamentalistas. Então, um dos motivos que nós não damos muita ênfase na santidade é que nós não queremos nos parecer com aqueles santarrões do passado, moralistas. Parece que não cria uma possibilidade de ponto de contato com as pessoas. Eu não quero me parecer melhor do que outros. Às vezes nós racionalizamos e argumentamos considerando isso que nós lemos agora. O outro motivo: se tivermos de ser igreja sem mácula nem ruga, precisamos saber discernir que tipo de atitude, ação e hábitos são puros e quais são impuros. Esse classificar é propício para nos deixar encrencados diante dos defensores do pluralismo. Qual é a afirmação aqui? É que a partir do momento que você diz, eu tenho que ser santo, você também está dizendo o que você não deve ser. E quando as pessoas fazem esta análise do que eu devo ser, o que eu não devo, obviamente, ser, eu estou julgando. E se eu passar a imagem para as pessoas de que eu sou alguém que julga o que é certo e aponta o que é errado, eu não me adapto ao espírito da época pluralista, que diz, não, cada um tem o seu jeito, cada um faz o que você quer e você tem que respeitar. E eu não quero passar essa imagem para as pessoas. Dá para entender? A gente direto, você vê isso no Facebook, parece que só tem um versículo, não julgueis. Não julgueis. Não, você está julgando. O cara está claramente roubando, e você diz, é um ladrão. Não, você é louco, você está julgando. Como assim? Mas a Bíblia diz, não julgue. Só tem isso na Bíblia. Mas a ideia de não julgar é nós não julgarmos a partir dos nossos padrões pessoais. João irá dizer, lá no Evangelho de João, nós aprendemos que devemos julgar pela reta justiça. É você julgar a partir do que Deus diz o que é certo e o que é errado. Não sou eu que estou dizendo o que é certo e o que é errado, é o que Deus diz. Não é o meu padrão pessoal. Mas as pessoas, elas vivem nesse pluralismo, de que não, cada um vive o que quer, eu não posso me meter, porque senão vou estar julgando, né? Senhor Osias, depois o senhor José Ribeiro. No Brasil, nos outros países eu não posso falar, mas no Brasil, sujeito a inúmeras igrejas, cada dia tem uma nova denominação. Então eu acho que esse padrão de que pode e que não pode, os homens estão criando, usando a Bíblia e criando os seus padrões. Se nós, como igreja, procurássemos o padrão da Bíblia, que para mim e para todos nós, né, o padrão da Bíblia é muito mais elevado do que aquilo que minha mente pensa. Então, se eu levar o padrão da Bíblia para a minha vida e para a minha igreja, e segui-la, aí nós vamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Mas a igreja em si, cada dia uma nova denominação. Por quê? Cada líder que aparece, ele traz um padrão para aquilo. Padrão pessoal, né?
padrão pessoal e quer enfiar na cabeça que aquilo ali é da Bíblia, né? Verdade, concordo. Sr. José? Estamos analisando em relação ao relacionamento interpessoal, né? Isso está definido aí que poderia criar barreiras, né? No relacionamento com as pessoas. Cristo não demonstrava isso. Né? O relacionamento ele tinha relacionamento, mas não havia esse, pelo menos em alguns casos não havia relacionamento. O senhor me lembra que Cristo ele foi conhecido como amigo de pecadores, né? Mas o senhor me lembra um exemplo que é dado geralmente para essas pessoas que dizem, você não pode julgar, é o exemplo da mulher adúltera. Quando a mulher estava prestes a ser apedrejada, o que Jesus disse? Aí eles até fazem uma parafrase, né? Galera, ninguém vai apedrejar não. Quem nunca errou, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Ou seja, Jesus, ele não permitiu que aquela mulher fosse julgada. Mas como continua a história? Jesus, ele pergunta para a mulher, onde estão os seus acusadores? Estão todos embora? Foram todos embora? O que Jesus diz? Vá e não peques mais. Isso é uma análise a partir da lei moral. Jesus não passou a mão na cabeça, não, ninguém vai julgar ela porque ela não é adúltera, não. Jesus deixou bem claro que o que ela fez era sim um pecado. Era um pecado. Vá e não peques mais. Então, ele sabia se aproximar em amor, não era um ignorante, não era um estúpido que estava ali só para dizer o que a pessoa faz de errado, só dizer que ela era pecadora. Mas também o verdadeiro amor, ele não encobre o erro, ele não encobre o pecado, porque se eu amo, eu quero que a pessoa melhore. Sim? Podemos manter a nossa santidade, temos essa sensibilidade. Exatamente. É falar a verdade em amor, né? Porque aí você vai ter o respeito das pessoas. Sim, é verdade. Ela vai saber que você tem aquela crença, você é dedicado, você é santificado, você vai estar no meio, mas ela vai ter aquele respeito. Exato. Sem comprometer os princípios bíblicos, mas em amor. Exato. Dá para fazer as duas coisas, né? Sim. Exatamente. O outro ponto a considerarmos, sabemos que o legalismo, que é o legalismo? É salvação, aqueles que acham que a salvação é por meio da guarda da lei, daquilo que você faz. E o antinomianismo, que é a necessidade de não guardar os mandamentos, são dois extremos. É você dizer, eu sou salvo pela obediência, e o outro extremo é dizer, não, eu sou salvo pela graça e não preciso obedecer. São dois extremos. Esses dois extremos, eles devem ser condenados. Nós devemos viver o equilíbrio. Eu sou salvo sim pela graça, mas eu sou salvo para fazer boas obras. E eu faço boas obras, eu me santifico não para ser salvo, mas para agradar, para honrar e para viver conforme a imagem daquele que me salvou. Eu já vi algumas pessoas que tiveram contato com a doutrina reformada, né, com a salvação pela graça, e elas chegam à seguinte conclusão: mas para que eu vou me santificar? Se não vale nada. O não vale nada é a santificação, ela só tem valor se for para ganhar algo. Ou seja, manter a minha salvação ou ser salvo através dela. Mas não, a Bíblia diz, você não é salvo pelas suas obras, mas um verdadeiro salvo, ele faz obras. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Então repare que ambos os extremos devem ser condenados. Estão ambos errados, mas parece que o antinomianismo, a ideia de não há lei, né, soa como um perigo mais seguro de se correr. Geralmente nós vamos mais para o lado
da liberalidade, do legalismo. Depende muito do local, da pessoa, né? É aquilo que Paulo diz, né? Nós somos salvos pela graça. Agora vamos continuar a pecar para que a graça seja mais abundante? Não. Não é essa a ideia. A santificação é tarefa árdua. Esse é outro motivo para o desleixo com a santidade. E é tão comum sermos preguiçosos. Gostamos de nossos pecados. E morrer para eles é tão doloroso. Praticamente tudo é mais fácil que o crescer em santidade. A busca pela santidade só nos deixará mais culpados, alguns dizem. Se eu me propor a viver uma vida santa, eu vou me dar conta que eu não sou santo. Vou ficar mais culpado. Isso não é bom. Não quero viver uma vida assim. Racionaliza e torna essa desculpa uma barreira para não se santificar. E eles pensam que os verdadeiros super espirituais não buscam santidade. O que eles fazem então? Eles celebram seus fracassos como oportunidades para exaltar a graça de Deus. Não, por que ser santo? Deus é glorificado no meu pecado. Por quê? Porque a graça se torna mais abundante. Racionalizam. Gente, eu já ouvi isso. Eu sei que muitas pessoas pensam, mas algumas verbalizam. E eu já ouvi isso. Mas para que eu viver uma vida santa? Isso glorifica ainda mais a Deus. Quanto mais pecador, mais exaltado ele é. Porque olha, como conseguiu salvar um cara tão pecador, tão pecador, tão pecador assim. E Paulo diz, não use da graça para dar ocasião à carne. A graça nos salva da condenação eterna e nos salva de nós mesmos para que vivamos uma vida santa. Sim? Transformar em libertinagem. Wagner? Fala mais alto, eu estou escutando. Tem um microfone, por favor? Vai lembrar que quando a pessoa ela vai prosseguir em santidade, ela mais percebe que ela é pecadora. Exatamente. Exato. Ela percebe assim que ela enxerga pecados que algo que outra hora ela não perceberia. É verdade. E algumas pessoas querem fugir disso. As pessoas não querem lidar com o fato real e claro de que elas são pecadoras. Querem viver um processo de auto-engano. Abra sua Bíblia em Efésios, é o último texto que nós vamos ler. Esse é o penúltimo slide, nós estamos encerrando. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 3 em diante. Eu vou ler aqui, tá bom? Efésios 5, versículo 3 em diante. Mas a impudicícia, aqui é porneia, que onde vem a palavra pornografia, tudo que está relacionado a essa área, e toda sorte de impurezas que tem a ver com luxúria ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, que aqui é gracejo imoral. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, outra vez a palavra aqui pornos, nenhum pornográfico, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Até aqui está bom, dá para nós entendermos. Repare, irmãos,
alguém que busca aplicar este texto na vida, ele pode ser discriminado dentro da igreja, como um santarrão, como o obsoleto, rétrogrado, que está... Não, como assim você não conta determinadas piadas? Pra que isso? Não tem nada a ver não falar palavrão. Palavrões são apenas interjeições. Mas será que se eu for aplicar este texto na minha vida, eu terei uma vida... É consistente eu ter uma vida com pessoas que não vê problema de assistir séries, filmes, com conteúdo pornográfico, falar certas palavras, contar certas piadas? Será que esse estilo de vida é consistente ao que Paulo está dizendo aqui? Leia o versículo 3. Alguém lê o versículo 3 de novo para mim, por favor. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. O que os irmãos entendem por esta expressão? Nem sequer se nomeiem entre vós. Nem se nomeiem, não está falando que não é para fazer, nem se nomeiem entre vós. A nossa conversa, e se aplicarmos, né, a proposta aqui, não é esse aplicarmos, é esse aplicarmos Efésios 5, do 3 ao 16, a nossa conversa, aos filmes que assistimos no cinema, aos clipes do YouTube, os seriados, comerciais que nos permitimos assistir. O que dizer que não deve sequer haver menção de imoralidade entre os santos? Isso deve ter algum significado, não tem? Eu lembro de uma vez que eu estava com alguns amigos da igreja e nós estávamos andando pela calçada e nós fomos olhar o jornal. Eu já conhecia aquela banca, eu nem olhei o jornal. E aí eles falaram assim, mas por que você não olha? Eu falei assim, não, porque acima dos jornais eu sei que naquela banca ali tem revistas pornográficas. E para não ser tentado de olhar para cima, eu nem passo ali. Eu leio as notícias em outro lugar, né? As manchetes, né, que ficam lá expostas. Né? Rapaz, mas só que passaram o dia todo tirando barato da minha cara. Se é o santarrão agora, o que tem que olhar? Mas nós nos conhecemos, o coração é enganoso. A imagem entra, principalmente na mente do homem, que é mais visual, fica e aquilo te tenta. E Paulo aqui é claro que isso nem se nomeia entre vós. E algumas pessoas que se propõem a viver esses princípios dentro da igreja são ridicularizadas. É o nível de santidade que a maioria das igrejas tem vivido hoje. Eu contei para o reverendo Maurício, que o reverendo Maurício já até comentou em um dos seus estudos bíblicos, que uma vez, eu não sei se isso é verdade, mas é possível, porque eu ouvi de terceiros, um amigo que trabalha no ginásio da Portuguesa, quer dizer, um amigo de um outro amigo, né? O amigo dele confessou que estava limpando lá e teve um evento evangélico com jovens, né? Um cantor gospel foi lá, teve pregação, tudo, e encheu. E disse que aquele faxineiro, ele falou que encontrou mais preservativos no chão do que em qualquer outro show. Um evento evangélico. Irmãos. Então, daí a necessidade de nós atentarmos para este assunto e de nós vivermos esses princípios expostos pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5. Fato é que se lermos as instruções dadas às igrejas do Novo Testamento, encontraremos pouquíssimos mandamentos explícitos para cuidarmos dos carentes de nossas comunidades e nenhum mandamento explícito para cuidarmos da natureza, mas dezenas e dezenas de versículos que prescrevem de uma forma ou de outra que sejamos santos como Deus é santo. O que está dizendo aqui? Não está dizendo que não existe nenhum mandamento para ajudar os pobres. Não está dizendo também que não existe nenhuma inferência para cuidar do meio ambiente. Você encontra inferências bíblicas para isso. Mas o que o autor, essa é uma frase do Kevin DeYoung, está dizendo,
é que existe mais mandamentos, uma quantidade maior de mandamentos claros para sermos santos do que para cuidar dos pobres e do planeta. É que nós mudamos a nossa prioridade. Nós estamos preocupados na igreja mais de cuidar dos pobres, viramos uma ONG, né? Cuidar do meio ambiente, do que ser e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para que fôssemos e fizéssemos, que é sermos santos. Então, como eu disse no início, na listagem de coisas a serem feitas como cristãos, a impressão é de que ser santo ocupa o último item da lista, ou nem está dentre nossas listas para fazermos como crentes, como cristãos. Ok? Essa foi a introdução ao assunto. Nos próximos estudos vamos tratar de outros aspectos sobre isso. Os livros que eu falei que queria sugerir. Esse daqui é um clássico, que é A Santidade, de John Charles Riley. A Redescoberta da Santidade, do Packer. Depois que terminar, os irmãos podem pegar aqui e dar uma olhada. E Brecha em Nossa Santidade. Isso daqui é muito prático. Ele não é tão grosso quanto os outros, ele é muito prático. E por ter sido escrito depois deles, dois, ele cita os dois. E é mais gostoso de ler a leitura. É um autor jovem que trabalha muito com o contexto da nossa época, dá exemplos bem próximos de nós. Ok? Eu gostaria de entregar isso aqui para os irmãos. Pode passar, reverendo? Não sei se vai dar para todos. Tem quantas pessoas aí? Contou, Laila? 14? Acho que uma pessoa vai ficar. Ou alguém divide aí, né? Acho que talvez não dê para todos. O texto diz assim no início: John Charles Riley, de 1816 a 1900, foi um pastor, um bispo da igreja anglicana. Em seu clássico Santidade, que é este livro aqui, desenvolve em termos simples uma lista de 12 pontos na qual esboça um quadro de uma pessoa santa. Não vou ler todos, só vou ler um para os irmãos terem ideia. Santidade é o hábito de ser uma somente com Deus, de acordo com o que as Escrituras descrevem como sendo a mente dele. É o hábito de concordar com o seu julgamento, odiando o que ele odeia, amando o que ele ama e comparando tudo neste mundo com o padrão de sua palavra. Ele vai dando definições, são 12 pontos. No final ele é mais prático, né? O 10º ponto diz assim: o homem santo buscará a humildade, desejará em sua mente simples e caridosa ter os outros em mais alta estima do que a si mesmo. Também perceberá mais o mal existente em seu coração do que em qualquer outro neste mundo. Interessante, né? São 12 pontos para os irmãos meditarem. Só o senhor ficou faltando, reverendo? Aqui, ó. Sobrou? Tá bom. Multiplicou, então. Acho que os meninos imprimiram mais. Obrigado. Alguma consideração, alguma pergunta, irmãos? Eu penso que, pessoalmente, como igreja, Efésios 2:10, que fala que Deus preparou as obras para que nós andássemos nela, falta mais sabedoria nossa. Para saber qual é a obra que nós devemos, né? Agora o outro vai falar que é santidade, né? Mas assim, às vezes a gente não sabe ainda o que Deus tem, né? Uma pessoa já tem definido que é que vai fazer isso, outro. Então, estou correndo atrás de forma errada, não sabe, né? Então não conhece bem o padrão de Deus e começa a criar outras coisas para simplificar e acaba complicando. Aqueles que buscarem ter uma vida santificada estarão bem à frente em entender o que é fazer obras, né? Estão bem adiantados nesse sentido, né? Ok? Obviamente, né? Essa questão de não dançar, como nós dissemos antes, né?
É uma questão do passado, né? Hoje nós vemos irmãos que... Vamos ter uma palavra de oração? O reverendo Maurício fará a oração final e dará alguns avisos que tem que serem dados. Vamos ficar em pé, irmãos? Nosso Pai, nós carecemos tanto do Senhor, precisamos tanto de Teu socorro, Tua ajuda, para buscarmos e vivermos de uma maneira santa, reta, imitando Jesus em tudo, cuidando uns dos outros, nos ajudando, Pai, nessa estrada, nos perdoando e nos fazendo cada vez mais uma igreja que possa ser vista como uma igreja de Cristo, gente parecida com Ele. Ajuda-nos nisso, obrigado por nos falar através do reverendo Marcos, de tema tão importante, tão necessário ser desenvolvido. Obrigado pelos alertas, nos perdoe pela negligência no cuidado de nossa vida de santidade. Guarda-nos, Senhor, e nos dê a Tua direção todos os dias, leve-nos para os nossos lares em segurança e com a disposição nova de olhar com mais cuidado a nossa vida de santidade. Assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.